Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero pedir licença a vocês e tratar de um assunto que não é diretamente ligado à arte e literatura. É um assunto que eu quero tratar por dois motivos. Primeiro, porque ele tem, de certa forma, uma relação com arte e literatura, porque tem a ver com educação, então educação, arte, cultura, enfim, tudo anda meio que junto, né? E segundo, porque eu acho que todas as pessoas que têm um espaço de voz, por mínimo que seja, como é o caso do nosso canal aqui, precisam se posicionar diante do que aconteceu. E eu estou me referindo às declarações, para dizer o mínimo, absurdas do ministro da Educação que nós temos atualmente no governo federal, né, o senhor Milton Ribeiro. Como se não bastasse ele ter dado uma declaração estapafúrdia, né, de que a universidade é para poucos, ele foi e declarou também, na semana passada, que pessoas com deficiência atrapalhavam o aprendizado das outras crianças, enfim, das outras pessoas em sala de aula, então sugerindo, né, e reforçando uma ideia que é do governo Bolsonaro, né, que inclusive lançou um decreto para que voltassem as chamadas escolas especiais, né, as salas de aula especiais e tal, um decreto que foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então ele para reforçar esse discurso, veio com a história então de que pessoas com deficiência atrapalhavam o aprendizado das outras crianças. Isso é um absurdo tão grande, né, que eu cheguei a postar no blog, na sexta-feira da semana passada, um texto que eu escrevi há alguns anos sobre educação inclusiva, né, e uma reflexão, um ensaio, uma reflexão breve que eu fiz sobre o assunto, sem grande profundidade, mas uma reflexão que eu fiz sobre o assunto. Então, quem quiser dar uma lida no texto lá no blog, vai lá e confere o que eu falei sobre a questão da educação especial inclusiva, né? E aí vem o ministro da Educação e fala um absurdo desse. Só que aí, mesmo com toda a repercussão negativa que teve, na imprensa em geral, obviamente os canais bolsonaristas, enfim, as redes bolsonaristas estavam celebrando e concordando e falando que é isso mesmo, porque absurdo é o sobrenome dessa gente, né? Estupidez é o sobrenome dessa gente. Mesmo assim, a repercussão na imprensa em geral foi muito negativa. Só que o ministro da Educação, né, o senhor Milton Ribeiro, acho que não ficou contente com isso e como todo bom bolsonarista e como todo bom integrante desse governo nefasto, ele resolve dobrar a aposta e faz uma declaração mais absurda ainda, dizendo que existem certos tipos de pessoas com deficiência que são impossíveis de conviver, que tem uma convivência muito difícil, que não dá, que são incompatíveis, enfim. Como se determinadas pessoas fossem impossíveis de conviver. Bom, eu trabalhei em sala de aula por muitos anos e trabalhei com educação inclusiva, com essa situação que nós temos agora, que é de uma educação inclusiva, onde as pessoas com deficiência são colocadas em salas regulares, junto com as outras pessoas, né, que não possuem nenhuma deficiência, enfim, justamente como uma política de inclusão mesmo, de convivência e de aceitação, né, das individualidades, das potencialidades e dos limites de cada pessoa. Então, assim, eu, apesar de ter algumas discordâncias em relação à política de inclusão, de educação inclusiva, e lá no texto eu falo um pouco delas, eu não tenho como negar e tenho que reforçar e defender a ideia de que um princípio de educação onde numa mesma escola, num mesmo espaço escolar,
todos os tipos de pessoas, todas as pessoas, independentemente das suas limitações, das suas potencialidades, das suas características e tudo mais, devem conviver harmoniosamente e devem ter a possibilidade de aprendizado e tudo mais. Isso é a melhor coisa que a gente pode ter em matéria de educação, tá? E volto a dizer, mesmo com algumas discordâncias, eu acho que esse modelo é um modelo que aponta por uma coisa muito mais positiva, mais construtiva em matéria de educação. E aí vem o ministro da Educação sem a menor fundamentação, sem a menor argumentação, sem recorrer a nenhum dado científico, a nenhuma pesquisa científica, sem recorrer a especialistas do assunto, porque, por exemplo, eu não sou especialista em educação inclusiva. Apesar de já ter estudado bastante educação inclusiva, apesar de ter atuado em educação inclusiva, eu não sou estudioso disso. Então eu não me meto a falar alguma coisa sobre educação inclusiva do ponto de vista científico, do ponto de vista intelectual, porque eu não sou pesquisador disso. E aí vai o ministro da Educação, que também não é especialista nisso, e fala uma coisa sem base nenhuma, né? Simplesmente para jogar para a plateia bolsonarista absurdos, que se a gente for parar para ver, cria uma classificação de pessoas melhores do que outras. E se a gente se recordar bem, teve um período da história da humanidade em que isso aconteceu. Na verdade, vários, né? A escravização de negros africanos, enfim, o extermínio de indígenas no Brasil e tal. Mas na nossa história recente a gente teve a história do nazismo, né? De achar que existia uma raça superior a outras, enfim. Então, eu não vou aqui acusar o ministro da Educação de nazista, de forma nenhuma. Pelo amor de Deus, não estou fazendo isso. Mas vamos pensar nos princípios do que ele diz, quando ele categoriza seres humanos, colocando alguns como melhores e outros como piores, chegando ao absurdo de dizer que existem seres humanos que são incompatíveis de conviver com os outros. Então, é de um absurdo tão grande que não tem como não se posicionar. Só que aí, o nosso ministro da Educação parou por aí? Parou nada. Ele ainda vai e volta àquela primeira afirmação de que a universidade é para poucos e coloca agora que diploma universitário não tem valor nenhum porque não gera emprego. Então veja que tudo isso faz parte de um projeto de educação, primeiro, privatista, porque no momento em que eu não preciso pensar em aumentar o número de vagas na universidade pública, em que eu não preciso pensar em melhorar a qualidade da universidade pública, pensando em políticas educacionais, eu dou mais espaço para a atuação dos grandes grupos empresariais de educação privada que atuam no Brasil. Né? E se a gente pegar as universidades particulares, a gente vai ver que isso é um grande negócio. E a gente não pode esquecer que o nosso ministro da Educação é oriundo da Universidade Mackenzie, uma universidade particular, uma universidade privada. Então isso faz parte de um projeto, primeiro, de privatização do ensino, essa história do diploma universitário, da universidade é para poucos, e de uma ideia de exaltação do ensino técnico. E eu não tenho nada contra o ensino técnico, acho que é importante, acho que é legal, enfim, traz oportunidades para quem de repente não vai conseguir entrar numa universidade e ter um emprego e tal, mas o ensino técnico ele não pode ser pensado como um substituto para o ensino superior. Né? Ele não pode ser pensado, até porque a lógica do ensino técnico é, infelizmente, no Brasil, a criação de mão de obra barata. A criação de mão de obra com um mínimo de especialização que o mercado exige, porque também o mercado não está mais aceitando mão de obra não qualificada. Então, um mínimo de qualificação que o mercado exige, mas sem grandes qualificações técnicas, porque aí esse pessoal técnico não tem muito como ascender na carreira. Então, é um projeto nefasto que está por trás dessas declarações aparentemente só absurdas. Não, elas não são só absurdas. Elas são absurdas e, do ponto de vista político, elas são oriundas de um projeto político muito terrível e muito perigoso para o Brasil. Sobre a questão das pessoas com deficiência, eu não vou nem comentar, porque é um absurdo tão grande, tão grande, tão grande,
que, sinceramente, para mim, o ministro da Educação deveria ser processado por essas falas, né? É uma fala que, para mim, chega a ser criminosa. Não sei se ele feriu realmente, diretamente, alguma lei ao proferir essas falas, mas a gente não pode naturalizar ou minimizar, como a gente tem feito nos últimos tempos, a gente, é o que eu falo enquanto sociedade, né? Como a gente tem feito nos últimos tempos, por exemplo, com as falas criminosas do presidente da República, de outros ex-integrantes e atuais integrantes do governo federal, que falam absurdos o tempo todo. E que agora que estão começando a ser segurados um pouquinho, né? Por ações do STF, a gente está vendo aí essa ameaça de golpe, esse discurso todo do presidente. Então eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês acha disso, dessas falas do ministro da Educação, se vocês concordam que elas são absurdas, se vocês acham que não, que tudo bem, enfim. Coloquem aí nos comentários, comentem. Eu só peço que comentem com educação, mesmo aquelas pessoas que forem contra, porque eu só estou querendo abrir um debate e me coloquei porque eu acho que a gente tem que se colocar. A gente está vivendo um momento no Brasil em que a gente não pode deixar de se colocar. Tá bom? Mais uma vez eu peço desculpas por falar de um assunto que aparentemente não tem nenhuma relação com o nosso canal, por isso que ele vai lá para a série de vídeos aleatórios que a gente faz de vez em quando, tá? Mas eu acho que era um assunto muito importante para a gente tratar aqui. Peço a todas e todos para curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Se já se inscreveram, divulguem o canal para as pessoas que vocês conhecem. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim, ajudem a gente aí a consolidar cada vez mais o nosso trabalho, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.